Olá pessoal, voltando com o terceiro bloco do nosso programa Direito e Debate, lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Coelho Store. Lá você encontra as melhores marcas em roupas e acessórios masculinos. Não deixe de conhecer a Coelho Store, tá? Você vai conhecer as melhores marcas por preços justos e acessíveis para você. Não deixe de visitar também a Open Barbe. Conheça os melhores profissionais em barbearia da cidade e região. Continuando com o nosso bate-papo com o Dr. Cássio Mota, especialista em Direito Previdenciário do escritório Mota e Silva, está aqui trazendo inúmeras informações úteis para você, telespectador, sobre os benefícios por incapacidade. E nós estamos, nesse momento, tratando sobre a aposentadoria por invalidez comum. Qual o valor, doutor, que pode se receber nesse tipo de aposentadoria? Após a reforma da Previdência, que foi muito debatida na mídia, há uma situação bem peculiar. Anteriormente, você recebia, no caso de aposentadoria, 100% do salário-benefício, que eu já falei anteriormente sobre o salário-benefício. Você recebia o valor de 100%. Hoje, isso mudou após a reforma da Previdência. Se o valor for proveniente de um acidente de trabalho, você recebe 100% do valor. Mas eu sou um trabalhador urbano, a minha função eu digito, faço texto. E o que aconteceu? Eu tive um acidente na rua de moto, não tem nada a ver com o meu ambiente de trabalho. Perfeito. E aí vamos supor que em decorrência desse acidente de moto, eu passei a ficar e fui aposentado. Eu não consegui mais fazer as minhas atividades em decorrência desse acidente. Então, o valor que eu vou receber é somente 60% do valor do salário de benefício. Isso durante 20 anos. A cada ano que vai se passando, esse percentual vai aumentando em 2%. Ou seja, a pessoa só vai conseguir receber hoje 100% do seu salário-benefício se ele já tiver trabalhado durante 40 anos ou se o acidente for decorrente, ou se o benefício for decorrente de acidente. Se não foi acidente, se foi comum, ele não vai receber o valor integral. E se você fizer um comparativo, anteriormente as pessoas tinham vontade de se aposentar por invalidez. E hoje é muito mais benéfico financeiramente o beneficiário, ele receber um auxílio doença, um auxílio por incapacidade temporária, do que uma própria aposentadoria. Porque o valor vai ser muito diferente. Vamos lembrando lá naquele exemplo que eu dei da pessoa que recebe R$2.000. Quem recebe R$2.000, você vai pagar para ele vai receber 91% desses R$2.000. Vai dar 1.800 e alguma coisa. Quando a pessoa ele recebe a aposentadoria, ele vai receber 60% desse valor. Perfeito. A diferença é muito grande. Então, se você botar 3.000, 4.000, quanto maior o valor do salário-benefício, a queda no percentual é muito grande. Perfeito. E o auxílio acidente comum ou acidentário? É o mesmo benefício? É um tipo só? Que natureza desse tipo de acidente tem que acontecer? Pode ser natureza de qualquer espécie. Aí não faz distinção. A pessoa teve um acidente, ele vai ter direito a receber esse benefício, desde que isso ocasione uma perda, uma diminuição no trabalho dele. E aí eu vou dar um exemplo para ficar claro para a população. Eu sou um trabalhador, eu sou advogado. Não, advogado não vai ficar bom. Né? A pessoa é uma secretária. Tá? A minha secretária, ela atende ligações, ela manda e-mail, ela redige textos, ela faz compromissos. E ela está pela rua, transitando, teve um acidente e perdeu uma das mãos. Tá? É possível ela voltar a desempenhar suas atividades com uma mão só, fazer o atendimento, escrever os textos? Sim, ela consegue, não há problema algum. Mas vocês vão concordar comigo que ela vai ter uma dificuldade tremenda de voltar a desempenhar suas atividades, correto? Então, por essa dificuldade, essa diminuição que ela tem de voltar a exercer as suas atividades habituais, criou-se esse benefício, que a pessoa recebe 50% do salário-benefício dele, só que é para o resto da vida. É uma espécie de indenização. Ele só vai perder esse benefício quando ele vier a falecer
ou então quando ele for aposentado. E com isso, e esse benefício ele é interessante, porque ele pode acumular os outros benefícios. Eu não posso trabalhar e receber um auxílio por incapacidade. Eu não posso trabalhar e receber uma aposentadoria, mas eu posso trabalhar e receber o auxílio acidente. Esse benefício ele se estende para o resto da vida da pessoa ou no momento que ele se aposentar. E o mais interessante desse benefício é que a pessoa continua trabalhando e o valor que você recebe dele, você pode utilizar para fazer a soma no cômputo na hora da aposentadoria, para ter uma aposentadoria com um valor maior. Perfeito. É muito interessante. Tranquilo. Então, o que acontece? Para esses benefícios, vai ser realizada uma perícia, terá um laudo médico. Esse laudo médico, ele vai responder a que tipo de perguntas sobre o problema do quesitos podem ser feitos a respeito do problema de saúde, né, do segurado. E outra questão, é possível se impugnar na esfera administrativa, questionar esse laudo? É o seguinte, quando a gente fala de laudo e de quesitos, eu sempre oriento as pessoas a procurar um especialista da área, mesmo antes de querer o benefício de forma administrativa. Quando você vai ao INSS, o INSS é muito comum dizer aos servidores que, olha, não há necessidade de outras pessoas para auxiliar, não há necessidade de advogado, não há necessidade. É só você vir aqui, requerer o seu benefício e vai dar tudo certo. A pessoa acha, a população acha que é muito simples, que é mil maravilha, cheguei lá e consegui. E o que eu costumo dizer e a orientar, procure a ajuda de um especialista, procure a ajuda de quem sabe, porque isso, antes de você requerer o benefício, o que é que tem que constar no seu laudo? Você vai lá no médico e diz, doutor, eu não estou conseguindo trabalhar, eu quero um laudo para eu me encostar. É assim que a pessoa fala. E o médico faz um laudo dizendo, olha, a pessoa não está conseguindo trabalhar, entrega para a pessoa, e a pessoa vem toda satisfeita, achando, doutor, estou com um laudo aqui para conseguir meu benefício. E às vezes quando alguém é da área e já tem mais um conhecimento daquilo, ele verifica que aquele laudo, infelizmente, não vai servir para a pessoa conseguir o benefício. Por quê? É um laudo seco, é um laudo sem fundamentação. O laudo não diz o problema que a pessoa tem de forma clara, ou às vezes diz o problema que a pessoa tem, mas não diz que, em decorrência daquilo, a pessoa não está conseguindo desenvolver as suas atividades. A pessoa consegue, às vezes, até fazer outras coisas, mas o ofício dele, o trabalho dele, ele não consegue. E quando você vê a legislação, ela quer saber se você está incapacitado para o trabalho. E aí, a mudança do termo doença para incapacidade. Porque às vezes você está doente, está com uma gripe, mas não quer dizer que você não tenha condição de trabalhar por causa daquela gripe. Perfeito. E aí você tem que levar em consideração, está incapacitando você a desenvolver o seu ofício, a desenvolver o seu trabalho. É isso que é importante ter. E quando você busca um especialista, ele antes mesmo, como eu disse, de ir, o primeiro momento é ir ao médico conseguir o laudo. E o que a gente vai fazer? Nós vamos falar qual é o seu problema. Você vai dizer para a pessoa o problema que você tem. E nós, já com expertise, vamos dizer, olha, é interessante que o seu laudo conste esses itens. Com esses itens, a chance de êxito lá perante o INSS é muito maior. Perfeito. Bom, doutor Cássio, temos muitos pontos ainda, o direito previdenciário é muito vasto, especialmente também a questão de benefício por incapacidade, mas o nosso tempo já se esgotou. Gostaria de agradecer a presença do doutor Cássio no nosso programa. De logo fica o convite para em outros momentos, tá, comparecer aos nossos estudos e poder aqui debatermos, conversarmos, batermos um papo sobre direito previdenciário e outros assuntos. Eu agradeço o convite, Paulo, e fica à disposição também. O assunto, como você disse, é muito amplo, é muito extenso. E aqui a gente tenta resumir, não dá nem para falar de exceções, que são inúmeras que tem também, mas tento falar aqui, passar o básico para a população, para ter uma noção mínima dos seus direitos, dos seus conhecimentos, que às vezes as pessoas não têm, infelizmente. Ok. Muito obrigado a você, telespectador, que está sempre aqui presente, você de Imperatriz e região, de Açailândia e região, que nos assiste, que nos ouve, tá? Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.